Capítulo 2. O gato. A princesa Lingli, 1 ano e meio depois de nascer, revelava-se bastante precoce, uma criança realmente muito saudável. Mau Mau não era grande fã de crianças, mas até ela tinha que admitir que a princesa era cativante. Certamente era mais agradável cuidar dela do que cuidar de uma das garotas vendidas para o bordel. Não há criatura no mundo tão insuportável quanto uma menina pré-adolescente. A princesa deixou de se agarrar às coisas para poder caminhar sozinha e, recentemente, passou a correr curtas distâncias. Consorte Gyokuyou observou-a se movimentar com um toque de preocupação. Eu me pergunto se esta residência está começando a ficar um pouco pequena para ela, disse ela. O pavilhão Jade não era apertado, mas não era saudável para uma criança brincar lá dentro o tempo todo. Havia também um jardim central, mas logo não seria suficiente para manter o interesse da princesa. Talvez seja bom levá-la para um pequeno passeio. Gyokuyou tinha a mente incomumente aberta. A maioria dos nobres achava que as jovens de herança proeminente deveriam passar os dias em segurança dentro de casa, envoltas nas melhores sedas. Evidentemente, o consorte Gyokuyou não concordou. O que você acha, Mau Mau? Mau Mau ergueu os olhos e grunhiu baixinho, um tanto surpreso ao ver o consorte de repente pedir sua opinião. Em termos de saúde dela, acho que seria maravilhoso se ela tivesse mais chances de sair de casa. Mau Mau olhou para os pés de Gyokuyou. Eles eram bem construídos e perfeitamente grandes. Eles não estavam vinculados quando ela era jovem. Nas áridas regiões ocidentais onde ela nasceu e foi criada, Gyokuyou parecia ter recebido uma educação um pouco mais permissiva do que muitos dos outros consortes. De um modo geral, considerava-se melhor deixar a mãe da criança definir o tom da sua educação, mas esta criança em particular era filha do homem mais importante da nação e a menina dos seus olhos. Eles não podiam esperar que ele simplesmente concordasse e deixasse Gyokuyou fazer o que ela quisesse. A consorte, claro, entendeu isso muito bem. Vou perguntar sobre isso, então ela disse, passando os dedos pelos cabelos de Lingli, onde a criança havia adormecido no sofá. Vários dias depois, foi concedida permissão à princesa para sair, acompanhada por 2 eunucos como guardas. Mau Mau e Ongnian iriam com ela. Foi apenas uma pequena caminhada, mas o imperador poderia ser bastante protetor. Por outro lado, todos os seus filhos morreram jovens até agora, então talvez ele tivesse motivos para isso. Eu sei que você sabe muito sobre flores e animais, Mau Mau. Talvez você pudesse ensiná-la? Gyokuyou disse, acariciando a cabeça da princesa. Sua barriga já estava pesada, então ela teve que ficar no pavilhão Jade, só por segurança. Não dê ideias a ela, Lady Gyokuyou. Ela ensinará à princesa as coisas mais horríveis, insistiu Ongnian, mas o consorte pareceu surpreso. Meu Deus, acho que as instruções dela podem ser úteis. A sugestão de um sorriso elegante apareceu em seu rosto. Afinal, nunca se sabe onde se poderá chegar no casamento no futuro. Eu sabia que ela era esperta, pensou Mau Mau. A princesa ainda poderia ser jovem, mas dado seu lugar na vida, em mais 10 anos ou mais havia todas as chances de ela se casar com outra família em algum lugar. Se ela fosse concedida a algum súdito leal, tudo bem, mas era claramente possível que ela fosse morar em algum outro país, algum lugar onde ela poderia não ser inteiramente bem-vinda. Em tal situação, um conhecimento prático sobre drogas e venenos não poderia ser errado. Ongnian concordou com um suspiro. Embora obviamente não estivesse entusiasmada, ela entendia a lógica tão bem quanto Mau Mau. Gyokuyou acenou para a princesa Lingli quando ela saiu para caminhar, e a princesa acenou de volta. Então ela gritou, vendo o lado de fora do pavilhão Jade pela primeira vez. Ela só podia sentir o gosto do mundo exterior no pátio do pavilhão. Ela ainda sabia apenas algumas palavras, e a maioria delas não fazia muito sentido, mas mesmo assim ela estava claramente animada ao ver tantas mulheres do palácio, muito mais do que havia em sua casa. Mau Mau temia que a criança pudesse ficar com medo e começar a chorar, mas longe disso. Ela tinha a ousadia da mãe. Lingli caminhou, exclamando com frequência. Às vezes ela apontava para alguma coisa e Mau Mau ou Ongnian lhe diziam como se chamava. Era difícil dizer o quanto ela realmente entendia, mas ela balbuciava SRMSN em resposta, então talvez algumas das palavras fizessem sentido para ela. Os guardas eunucos mantinham uma distância respeitosa, não muito perto, mas nunca muito longe. Crianças pequenas eram uma visão rara no Palácio dos Fundos. Na verdade, Lingli era a única com menos de 10 anos em todo o complexo, e ela naturalmente atraiu a atenção das mulheres. Alguns não conseguiram reprimir um sorriso ao ver uma criança pela primeira vez em tanto tempo.
Outras, percebendo que ela era uma princesa, deram um passo para trás respeitosamente. E outros ainda simplesmente olharam para ela sem nenhuma expressão particular. A jovem princesa estava alheia a tudo isso, mas à medida que crescesse, ela compreenderia o significado daqueles olhares. Ong Nian, que segurava a mão de Ling Li, teve um trabalho difícil para ela enquanto a princesa passava de um lado para o outro, cheia de curiosidade. O plano era caminhar até o cerejeiro que ficava a oeste do pavilhão de Jade, colher algumas cerejas e depois voltar para casa, mas eles pareciam continuar encontrando desvios e diversões. Finalmente avistaram o portão oeste, Ong Nian abertamente aliviado por ter chegado ao seu destino. Eles ouviram um grito estridente, Halv! Parecia quase uma criança, de modo que Mau Mau e Ong Nian pensaram brevemente que era Ling Li, mas a princesa também estava procurando a origem do som. De repente ela saiu correndo. Ong Nian correu atrás dela enquanto ela espiava entre alguns edifícios de armazenamento. Não, princesa, não. Ong Nian ligou. No mesmo momento ouviu-se outro grito. Meu! Antes que Ling Li pudesse desaparecer entre os prédios, Mau Mau se espremeu entre os armazéns com vou dar uma olhada. Mau Mau. Ong Nian disse. Miau, miau. Ling Li gritou ao mesmo tempo. Ong Nian não teve escolha a não ser recuar, enquanto Mau Mau continuou após o ataque. Ela viu algo brilhar dourado na escuridão. Ela estendeu a mão em direção a ele, mas ele escorregou entre seus pés e fugiu. Miau. Princesa. Ong Nian disse, segurando Ling Li. Uma pequena e suja bola de pelo apareceu entre os prédios. A bola de pelo se assustou com a visão repentina de humanos e tentou correr. Seu cabelo estava em pé e sua cauda erguida. Miau. A princesa apontou para a bola de pelos, indicando que queria que eles a pegassem. Mau Mau tinha acabado de sair do meio dos armazéns, mas não estava em condições de pular em cima de um pequeno animal. Vai conseguir longe, ela pensou, mas naquele momento alguém apareceu atrás da bola de pelo. A pequena criatura estava tão focada em Mau Mau, Ong Nian e Ling Li que a recém-chegada facilmente a pegou nas mãos. A ajudante deles era outra mulher do palácio, alguém que Mau Mau não reconheceu. Isto é seu? Ela perguntou, parecendo surpreendentemente feminina. Embora fosse alta, ela tinha um rosto jovem. Ela poderia ter a idade de Mau Mau, ou talvez mais jovem. Ela usava o mesmo uniforme de Xiao Lanlan e parecia um pouco tonta. Obrigado, disse Mau Mau. A outra mulher estendeu-lhe o pedaço imundo e trêmulo de penugem. Mau Mau pegou um lenço e envolveu o animal. Ela podia senti-lo tremendo mesmo através do pano, e ele gritou mrol, suplicante. Ele ficou sem medo e se exauriu ao fazê-lo. Ela podia sentir como estava mole. Aposto que está com fome, disse a mulher. Talvez você possa alimentá-lo. De qualquer forma, até mais. Então ela seguiu seu caminho com um aceno. Qualquer que seja, Mau Mau estava com a bola de pelos, então ela considerou isso um sucesso. Ela levou o animal para a princesa. Ong Nian estudou isso. Mau Mau, é isso. Ou. Ela ergueu uma sobrancelha com um olhar de desaprovação. Miau, miau, a princesa rulhou, aparentemente querendo dizer deixe-me ver. É de fato um gato. A gatinha enrolada em seu lenço ainda tremia. A princesa Ling Li ficou fascinada pela pequena e desconhecida forma de vida. Ela continuamente insistia com Mau Mau para mostrar isso a ela, gritando miau, miau, imitando o miado do gatinho, mas Mau Mau sabia que Ong Nian nunca deixaria a princesa tocar naquela coisinha suja. Eles não podiam simplesmente deixar isso sozinho, então eles interromperam a caminhada e voltaram para o pavilhão de Jade. Apesar do apego da princesa ao gatinho, algo tão anti-higiênico não poderia ser permitido na residência do consorte. Por fim, eles distraíram a princesa com seu lanche favorito enquanto Mau Mau levava o animal para o consultório médico. Parecia o lugar óbvio, pois sem cuidado a criatura iria morrer. Mau Mau ficou muito perplexo, no entanto. Sim, a estação quente era quando os animais selvagens se reproduziam, mas isso era assunto para o mundo fora do Palácio dos Fundos. Dentro de suas paredes, quase não havia animais de estimação dignos de nota. Um pequeno grupo de consortes tinha pássaros de outras terras, mas os mantinham em gaiolas e não havia cães, gatos ou qualquer outra coisa do tipo por perto. Era necessária permissão especial para manter um animal de estimação e era proibido manter animais machos e fêmeas juntos. Se quando chegassem, os animais machos seriam castrados da mesma forma que os humanos machos. Pode parecer duro, mas foi precisamente para evitar qualquer problema caso eles escapassem.
O Palácio dos Fundos não poderia ter animais se reproduzindo à toa por todo o seu vasto território. Eles chegaram a um acordo. Ongnian concordou que o gato poderia ficar por enquanto, mas disse que os superiores precisavam ser informados. Oh, isso é uma surpresa, disse o médico charlatão. Calmo como sempre, ele não parecia estar pensando muito sobre por que Mau Mau tinha um gato com ela. Ele viu que estava tremendo, o que provocou uma carranca compassiva. O médico colocou um pouco de água para ferver. Quando estava bom e quente, colocou-o numa garrafa de vinho, embrulhou-a num pano e colocou-a no cesto onde tinham colocado o gatinho. Parece que você sabe exatamente o que fazer. Não é o primeiro gato que adotei. Já comi a chita mais doce. Por pura coincidência, o gatinho também era uma chita. Enquanto limpavam a sujeira de seu pelo com um pano úmido, eles viram manchas de pelo marrom avermelhado e preto. O gatinho tinha dentes de leite, mas estava terrivelmente desnutrido. Mau Mau podia sentir a caixa torácica sob os dedos. Você não teria leite, não é? Ela perguntou. O leite da mãe seria melhor, mas dificilmente poderiam sair à procura dela agora. De qualquer forma, Mau Mau não achou que houvesse outros gatos por perto quando encontraram o gatinho. Acho que posso ir buscar alguns, disse Charlatão e saiu correndo do escritório. Como médico do palácio, ele tinha bastante influência na cozinha. Enquanto Mau Mau continuava a esfregar o gatinho faminto de leite com pano, ela arrancou pulgas dele, jogando-as em óleo para matá-las. Ela teria gostado de simplesmente mergulhar o animal em água quente para se livrar de todos de uma vez, mas considerando o estado físico do gatinho, enxugá-lo foi o máximo que pôde fazer. Poucos minutos depois, o médico voltou trotando com uma panela de ensopado. Eles tinham leite de cabra, pelo menos. Ele estendeu o pote. Mau Mau mergulhou um dedo nele e descobriu que estava exatamente na temperatura certa. Ela certificou-se de que a ponta do dedo estava molhada com leite e depois levou à boca do gatinho. O pequeno animal começou a mordiscar e a lamber o dedo. Ela fez isso diversas vezes, o charlatão observando os dois com carinho. Que querido, disse ele. Mau Mau odiava tirar vantagem dele só porque ele estava agindo de forma especialmente suave, mas ela decidiu pedir-lhe mais um favor. Seria possível você conseguir alguma tripa? Dado o número de pessoas no Palácio dos Fundos, a cozinha deve abater vários animais todos os dias. Ocasionalmente, a salsicha era servida na hora das refeições, então Mau Mau sabia que eles não simplesmente jogavam fora os órgãos. Ter tripa? Bem, suponho, mas para quê? O gatinho estava tão fraco que parecia que demoraria um pouco até que se recuperasse o suficiente para beber leite em um pires. Alimentá-lo com a ponta de um dedo de cada vez era demorado. Mau Mau pensou que poderia se apropriar de alguns intestinos para simular o mamilo dos pais. Quando ela explicou isso ao charlatão, ele saiu correndo novamente para a sala de jantar. Verdadeiramente, um homem de coração generoso. Entretanto, Mau Mau continuou a alimentar o pequeno gato com leite de cabra, tanto quanto este bebia. Vários dias depois, eles conseguiram limpar o gatinho e seu pelo estava começando a recuperar um pouco do brilho. Mau Mau ficou brevemente preocupado se o leite de cabra combinaria bem com ele, mas o gatinho parecia ter aceitado muito bem. Normalmente, eles provavelmente teriam que expulsar o gato do Palácio dos Fundos imediatamente, mas, para o bem ou para o mal, na noite em que encontraram o animal, o imperador visitou o pavilhão de Jade. Quando ele ouviu sua princesinha exclamando incessantemente miau, miau, ele não podia negar-lhe a fonte de seu prazer. E quem deveria ser o responsável pelos cuidados do animal senão, claro, Mau Mau? O nome dela já significa gato. Eles são a combinação perfeita, o imperador brincou. Mau Mau não tinha certeza se deveria rir ou não, mas enquanto consorte Gyokuyou ria, Mau Mau pelo menos conseguiu um sorriso educado. Ela imaginou que eventualmente seria capaz de impingir a coisa ao médico. Como se ela já não tivesse feito isso. A princesa ainda não podia desfrutar da companhia do gatinho porque este ainda tinha algumas pulgas, e mais importante, porque por mais pequeno que fosse, ainda era um animal selvagem. Mau Mau prometeu dividir o gatinho com Ling Li quando ficou um pouco mais forte. Quando o gatinho se recuperou o suficiente para tolerar aquilo, Mau Mau mergulhou numa bacia e deu-lhe banho. Imediatamente pareceu substancialmente mais limpo, mas quando ela esfregou com sabão, a água ficou cinza. Seu subpelo ainda estava sujo. Quando Mau Mau sugeriu que o pelo branco e macio do gatinho daria um excelente pincel para escrever, o médico agarrou o animal de forma protetora, balançando a cabeça.
Ela quis dizer isso como uma piada, mas quando 2 pincéis novos apareceram para ela logo depois, ela decidiu que tinha saído na frente. Depois que o gatinho teve tempo suficiente para beber leite nutritivo, eles adicionaram frango picado à sua dieta. Deram-lhe uma caixinha cheia de areia, onde prontamente aprendeu a fazer o seu trabalho. No entanto, ele ainda teve problemas para fazer o número 2 sem ter o ânus estimulado. O charlatão teve a gentileza de usar um pano úmido para ajudar o gatinho. Seus dentes ainda eram pequenos, mas enquanto isso cortavam e lixavam suas unhas. Não é um procedimento fácil para um gatinho, mas se ele acidentalmente arranhasse alguém ou alguma coisa, eles nunca ouviriam o fim. De qualquer forma, parecia uma boa ideia na época, pensou Mau Mau, soltando um longo suspiro. Nesse momento, alguém chegou ao consultório médico. E como está o pequenino? A fonte da piada alegre foi Jinchi. Gao Shun estava com ele como sempre e carregava uma espécie de bolsa. Acho que a princesa poderá vê-la em breve, respondeu Mau Mau. O único problema é que ainda não tem um plano para o caso de o animal arranhá-la ou tentar fugir. Oh, você está sempre tão envolvido com detalhes. Fácil para ele dizer. Não era ele quem sofreria as consequências se algo desse errado. Mau Mau olhou para o animal em questão e descobriu que Gao Shun havia tirado um pouco de peixe seco do saco e o agitava na frente do gatinho. A costumeira ruga em sua testa desapareceu e ele até parecia estar sorrindo. Então ele teve uma veia brincalhona. Mestre Gao Shun, acho que isso pode ser um pouco difícil para o nosso gatinho ainda. Talvez eu possa fervê-lo? O charlatão já tinha uma panela pronta para servir como se estivesse esperando por esse momento. Você não podia contar com ele para fazer seu próprio trabalho, mas ele superou em momentos como este. Jinchi pegou o gato e o esticou, examinando sua barriguinha. Fêmea? Ele perguntou. Sim. Não há necessidade de castrá-lo, felizmente. As palavras saíram da boca de Mau Mau antes que ela percebesse que talvez não fosse algo para dizer tão levianamente nesta companhia. Sinto muito, senhor, acrescentou. Ela. Não, não pense nisso, respondeu Jinchi, embora ela não conseguisse ler sua expressão. Ainda se desculpando, Mau Mau saiu em busca de algum tipo de lanche e encontrou a última salsicha que haviam feito com as sobras de tripa. Ela os embalou com carne e ervas aromáticas e os cozinhou, não querendo que nada fosse desperdiçado. Então ela parou por um segundo e pensou sobre isso. Algo errado? Jinchi perguntou. Não, senhor. Mau Mau colocou a salsicha de volta na prateleira e escolheu alguns biscoitos de arroz. O médico, por sua vez, tinha uma expressão distante no rosto enquanto comia. Jinchi se divertiu brincando com o gato. Ele pendurou o enfeite que normalmente ficava pendurado em seu quadril na frente do gatinho e fingiu não notar Gao Shun observando com profunda preocupação. Ele notou, porém, Mau Mau olhando para ele. Ele se virou para ela e estendeu o enfeite como se perguntasse se ela também queria brincar com o gatinho. Não gosto muito de gatos, disse ela. Com o seu nome? Ele não foi a primeira pessoa a dizer isso. Você parece gostar bastante dela, mestre Jinchi. Não particularmente. Ele olhou para Gao Shun, que estava trabalhando com o médico para ferver o peixe seco. 2 homens de meia idade querendo um gatinho, pensou Mau Mau. Não tenho certeza do que há de tão bom neles, continuou Jinchi. Ele ainda estava olhando para os 2 homens, que gradualmente começavam a soar como se estivessem ronronando enquanto arrulhavam para o gatinho. Francamente, foi nojento. Seu olhar parecia dizer que ele nunca poderia ser como eles. Concordo com você, disse Mau Mau, olhando para o gatinho. Mas, de acordo com os amantes de gatos que conheço, o fato de você nunca saber o que eles estão pensando faz parte do apelo. Bondade. Você olha para eles por tempo suficiente e descobre que não consegue desviar o olhar. Então, gradualmente, você fica ansioso para acariciar o gato. Entendo, entendo. Pode ser que você fique chateado porque eles só agem afetuosamente quando você tem comida, permanecendo indiferentes em todos os outros momentos. Bem, sim. Mas quando você está tão envolvido, tudo o que você pode realmente fazer é perdoá-los por suas fraquezas. Finalmente, Jinchi não respondeu nada. Com o tempo, Mau Mau foi dado a entender. Passou-se a querer beijar o gato, mesmo que ele não gostasse, depois brincar com seus feijões fofos e, finalmente, tocar aquela barriga peluda e peluda, mesmo sabendo um bom arranhão foi o resultado inevitável.
Mau Mau considerou positivamente anti-higiênico fazer tais coisas com um animal que andava por aí sabe-se lá onde e fazendo sabe-se lá o quê, mas os amantes de gatos aparentemente não conseguiam evitar. Ela olhou para Jinchi, cheia de desdém por tudo isso, para descobrir o gatinho em seu rosto. O que você está fazendo, mestre Jinchi? Se ele quisesse tocar a barriga peluda do gato, tudo bem, mas Mau Mau olhou pela janela, preocupado com o que poderia acontecer se alguém o visse daquele jeito. Ah, nada, disse Jinchi. Mas sinto que talvez tenha mais simpatia por aqueles gatos do que antes. Ele parecia ter chegado a algum tipo de compreensão profunda. Prescindamos da questão de saber exatamente o que ele percebeu. Eu vejo. Bem, parece que o peixe está pronto. Sim, claro. Percebendo que Gao Shun e o médico estavam olhando em sua direção, Jinchi rapidamente colocou o gato no chão. O que você estava fazendo, senhor? Gao Shun perguntou, seu tom educado, mas seu olhar sinceramente ciumento. No final das contas, até mesmo Jinchi não sabia de onde exatamente o gatinho tinha vindo. Muitas carroças iam e vinham no Palácio dos Fundos, carregadas de provisões. A inferência mais simples foi que a gatinha entrou atrás de um deles, atraída pelo cheiro de comida, e passou despercebida até que a princesa a encontrou. Não muito depois, o gatinho foi premiado com um posto oficial da corte pelo imperador, recebendo o ilustre título de admoestador de ladrões. Tudo o que isso realmente significava era que ela ajudaria a manter o consultório médico livre de ratos. O imperador certamente tinha uma queda pela filha. O gato recebeu um nome que significa peludo. Isso ficou na mente de Mau Mau por um motivo simples. Esse nome também era pronunciado Mau Mau.